mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E vocês sabem que esse canal, ele nasceu direto do coração de Deus para trazer muita cura, muita restauração e algo novo de Deus para as nossas vidas. Assim como Deus tem feito aqui, quando nós gravamos o nosso meio, eu tenho certeza que Ele tem feito aí onde você está. E hoje está comigo uma mulher muito especial. Como amanhã é o Dia das Crianças, nós trouxemos essa mulher que carrega algo extraordinário para as crianças, para pais também. Então eu quero dar as boas-vindas para você, Dai. Muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio de estar aqui comigo. Vou contar um segredo para vocês. A Dai, ela tá na minha listagem lá das primeiras. Porque ela tem um consultório aqui no prédio também, onde nós temos a Lulu, ela atende aqui. E eu vejo assim, às vezes eu tô na cafeteria e aí eu vejo as crianças abraçando ela, beijando ela, os pais, o carinho que ela trata as pessoas. E isso sempre me chamou muita atenção, né? Brilha Jesus em você. E eu tinha colocado lá na lista inicial e eu tenho orado, né, para que Deus me conecte com as mulheres certas, para que essas mulheres estejam aqui. E chegou o tempo, chegou a hora e eu agradeço pelo teu sim. Obrigada, seja muito bem-vinda. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra ser convidada por você para passar um pouquinho, né, sobre a minha vida e sobre conversarmos sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que o Senhor tem nos abençoado, né, Thais? Te apresenta então para a mulherada. Quem é a Dai? A Dai é uma mulher apaixonada por pessoas, que ama a evolução e a transformação do ser humano, né? Ela é mãe, é esposa, filha, amiga e psicóloga. E Dai, conta um pouquinho assim, como é que tu conheceu Jesus, assim? Como é que começou essa tua paixão por Jesus? Começou há 19 anos atrás. Quem me apresentou foi o meu esposo, né? Na época era meu namorado ainda. Ele já caminhava com Jesus e eu ainda não, né? E aí ele me apresentou e aí começou a transformação da Dai. Realmente o amor verdadeiro de Deus, né, comigo, aonde eu pude experimentar as grandezas do Senhor, né, os milagres do Senhor na minha vida, porque a caminhada com Jesus, ela é tremenda, né, ela nos abre um leque que jamais a gente poderia imaginar, e só quem caminha com Jesus pode usufruir e sentir a presença do Senhor, né, e essa caminhada com Deus, ela começou há 19 anos atrás, como eu disse, né, e ali eu comecei a experimentar o mover de Deus, né? E aonde eu comecei a estudar psicologia, né? Bem no início da minha caminhada com Jesus, eu comecei a estudar e, claro, né? A psicologia ela é muito voltada para a ciência, evidência científica e tudo mais, mas mesmo assim eu disse, eu vou conseguir andar com as duas partes comigo, né? Com Jesus e a ciência, porque o Senhor vai me capacitar, o Senhor é que vai me direcionar. E a partir dali eu comecei, né, a buscar no Senhor em oração, em jejum, a caminhada, né, do ouvir pela fé, né, que é a busca pelo Senhor. E Deus foi fazendo grandes coisas na minha caminhada com Jesus até hoje. Eu amo, sou apaixonada, né, pelo Senhor Jesus. E Dai, assim, ó, hoje a gente estava conversando um pouquinho, tu começou nessa questão mais de empresa, organizacional, né? Isso. E hoje tu tá na tua clínica, né? E tu consegue ver, assim, que foi um processo de Deus de lapidação para ti, de aprendizado? Tipo, tu sente assim que Deus estava te preparando para tu viver o que tu vive hoje? De transbordar tanto como tu transborda hoje na vida das pessoas, das famílias? Sem dúvida alguma, né? Desde que eu entrei na faculdade e eu optei, né, por trabalhar na área organizacional, que era o que pulsava dentro do meu coração, né? E eu sempre falo que quando a gente faz com amor, o resultado vem, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que lá atrás o Senhor me preparou para estar onde eu estou hoje, né? Eu trabalhei por 12 anos numa empresa, né, como gestora de RH, como psicóloga, e ali foi um crescimento muito grande. E eu sempre dizia que o dia que eu saísse dessa empresa, eu iria abrir meu consultório. E assim aconteceu, né? Deus me preparou
me capacitou, me deu sabedoria para eu estar onde eu estou hoje, né? Com o meu consultório, atendendo, aonde, né? Claro que são duas áreas totalmente distintas, né? Na época eu estudei, eu me dediquei para a área organizacional. Sim. E depois, quando eu decidi que eu iria clinicar, que eu iria trabalhar na clínica, eu, né, tive que buscar conhecimento, Sim. me especializar, estudar muito, porque eu sempre tinha muito claro comigo que aonde eu estivesse, aonde Deus permitisse que eu estivesse, ali eu iria dar o meu melhor. Eu iria trabalhar com excelência, aonde eu ia estudar, eu ia me dedicar, eu ia buscar o melhor, né? E Deus, ele capacita, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E foi o que eu sempre fiz, tanto na área organizacional, quanto depois quando eu fui para a área clínica, que antes de clinicar, eu me preparei por um ano com muito estudo, com muita dedicação, para que eu pudesse ter os dois viés, né? O Senhor Jesus e também a questão de conhecimento, de desenvolvimento, né, Tade? E o que tu vê, assim, como a importância, assim, do que tu faz, sabe? Porque às vezes eu vejo, assim, que hoje tem tantos tabus ainda, por mais que a psicologia, assim, ela evoluiu muito nessa questão, né, de terapia, de ajuda, de auxílio, né? Porque antigamente a gente falava assim, meu Deus, vai psiquiatra, vai psicólogo, a pessoa é louca, ela tem distúrbios, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê o quanto é necessário essa conversa, né? Essa ajuda emocional. Que a gente vive num mundo tão corrido, tão distorcido, né? Então é tão bom assim ser ouvido. Porque às vezes a gente não tem pessoas que nos escute, né? A gente tem, e a gente vê hoje em dia como as pessoas têm necessidade de falar. Como as pessoas estão com necessidade, porque é muita conexão com o celular e pouca conexão com as pessoas, né? E o que tu diria, assim, o que tu faz hoje? Por que é importante a tua atuação hoje no mercado? É o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? A importância de entender que um psicólogo, ele não é apenas um amigo, né? O amigo, a gente vai lá, abre o coração, ele dá a opinião sobre as nossas vidas, sobre, né, aquilo que ele acredita, né? Como, vou dar um exemplo, talvez uma amiga, né? Ah, tô com um problema no casamento, né? Meu marido é assim e tal. Ah, poxa, né? Talvez separa. É o melhor caminho, né? Tu pode ser livre. E o psicólogo, ele não vai te dizer isso, né? Ah, você se separa, né? Principalmente eu, como cristã, né? Eu sempre falo quanto é importante você lutar, você tentar, porque muitas vezes daquilo que está acontecendo é por já situações que já vinha há muito tempo e que precisa ser ajustado, né? Então, isso é importante, que tenha esse entendimento, que o psicólogo ele vai estar ali para te fazer pensar. Olhar para dentro de si. Porque aquilo que muitas vezes a gente acaba olhando para a grama do vizinho, que é mais verde do que a nossa, né? Porque o filho é tão querido do outro, mas ninguém sabe como que realmente é. Ou o outro é tão arteiro, ou o outro é tão agitado, né? Mas cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua essência, né? E nós precisamos entender que o psicólogo, ele tá ali para ajudar a potencializar aquilo de melhor que a gente tem dentro de nós. E principalmente olhar para dentro de nós e tentar entender o que está acontecendo, porque nada acontece da noite para o dia. Tudo já vem, né, de um tempo acontecendo. E esse tabu, muitas vezes, é que eu vou lá no psicólogo apenas para conversar, apenas para abrir meu coração. Com certeza, a gente falando já alivia muito o nosso coração, alivia, né, a nossa alma, a gente se sente aliviado. Mas o psicólogo, ele não está ali para te julgar, ele não está ali para comandar a tua vida, né? Ele não está ali para dizer o que é certo e errado. Ele está ali para fazer você pensar sobre como você tem agido com a sua vida. Né? E isso é muito poderoso, porque quando a pessoa começa a entender o processo, né? E se permitir viver, né, Tade? Porque muitas vezes a mulher ou a família, ela não se permite tentar passar por uma transformação, por uma mudança. Nasci assim, vou morrer assim. E vou morrer assim. Eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Exatamente. E não, né? Há possibilidade sim de uma mudança, desde que a gente queira muito. Né? Se nós acreditarmos na mudança, não tenho dúvida nenhuma. E eu, né, sou
fã em dizer, né, o quanto é possível sim, né? O quanto realmente nós conseguimos mudar. Porque tá nas nossas mãos, a gente querer ou não. Sim. Né? E por que não tentar? Sim. E o primeiro passo é admitir, né? Que eu preciso, a gente aprendeu muito isso nas 30 semanas lá, né? No Celebrando a Cura. Eu preciso mudar, né? Eu olhar pra dentro de si, porque tu não consegue ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi, assim, muito, porque eu comentava contigo um pouquinho antes da gente começar a gravar, que pela minha história, assim, pelo que a superação, né, que eu vivi no meu casamento, pela restauração que Deus fez na minha vida, também pela rejeição que eu superei, depois que eu consegui me olhar como filha mesmo de Deus, não olhar para os rótulos das pessoas, porque muitas vezes os rótulos nos ferem, nos paralisam, nos machucam muito. Então, as mulheres se conectam muito comigo pela minha história. Muitas mulheres que passaram pelas mesmas dores, né? Mas nesse processo, claro que eu não tenho nem 10% do conhecimento que você tem nisso, né? E Deus, por isso que Ele separa e que Ele levanta pessoas, cada um na sua área. E o quanto é importante a gente descobrir essa identidade, de saber, não, eu fui chamada para isso, né? E muitas mulheres eu até direciono a procurar realmente, né, uma ajuda profissional. Mas o quanto isso hoje paralisa as pessoas de não admitirem que elas precisam evoluir, sabe, Dai? Porque assim, elas querem a receita pronta, tá? De como tu fez, como tu superou, quanto tempo levou. Quando eu falo assim, gente, meu processo durou 5 anos. Meu Deus, 5 anos? Ah, não, achei que fosse mais rápido. Ah, não aguento, já tô 1 ano, não aguento mais. Então, assim, como tu vê isso? Assim, tu recebe muitas pessoas, assim, que querem esse imediatismo. Como é que tu vê essa questão de transformação, assim? Tu consegue identificar na pessoa, assim, essa eu vou conseguir ajudar, essa pessoa não, a pessoa desiste do processo. Como funciona isso numa clínica? O processo, ele não é fácil, né, Tade? Ele é doloroso, realmente. E é o que eu falo já na primeira consulta, né? Eu já deixo muito claro isso, que 50% é minha responsabilidade, mas 50% também é da pessoa. E que nós precisamos aprender a passar por esse processo, que não é em 1 ou 2 sessões que a pessoa vai estar totalmente transformada. Até porque é uma mudança de modelo mental, de pensamento, de trabalhar as emoções. Então, é um processo que a pessoa ela precisa estar aberta a mexer, porque muitas vezes vai doer, porque muitas vezes vai sair da minha zona de conforto, do meu comodismo, né? É fácil? Óbvio que não, né? O meu corpo, ele quer liberar energia para ter que fazer? Óbvio que não, né? Ele quer ficar onde? Na zona de conforto, porque ela é mais gostosa, ela é melhor, mas a longo prazo ela é muito ruim, ela traz muitos prejuízos. Então, quando a pessoa ela entende, né, que ela precisa percorrer um processo, ela precisa estar disposta a querer. Isso é fantástico quando a pessoa entende que é necessário esse caminho, né, ser percorrido para que realmente ela possa ter uma transformação, para que ela possa viver com mais qualidade de vida, né, com mais felicidade realmente. Porque a partir do momento que tu olha para dentro de ti, tu percebe que tem alguns pontos que precisam ser mudados, que precisam ser reestruturados, que precisam ser melhorados, e que tu tem consciência. Isso tudo muda, tudo faz, né? Vira uma chave na nossa vida. E realmente a gente começa a olhar mais para dentro de nós e entender que eu não preciso ser dessa forma a minha vida inteira. Eu posso mudar, eu posso fazer a diferença para mim mesmo. Porque quando eu estou bem comigo, a minha entrega para o outro é muito maior. E muitas vezes a gente faz ao contrário. Para poder ter o outro, a gente quer fazer o melhor para o outro o tempo todo e esquece de nós. E aí, muitas vezes, aquilo realmente a gente não consegue permanecer porque nós não estamos sendo quem nós realmente somos. E por quê? Porque eu quero ser o que o outro quer que eu seja. E não aquilo que eu realmente sou. E transformado, curado, sarado. Né? Uma pessoa realmente livre daqueles tabus, muitas vezes, que a gente carrega ao longo da nossa vida, porque a nossa vida, tá, a gente constrói desde pequenininho, desde que nascemos. A gente não nasce assim, né? A gente constrói aonde? No nosso meio cultural, né? Na nossa família, que é a nossa referência,
que é a nossa primeira escola, né? É a nossa família, é o meio onde a gente convive. E quando a gente está ali naquele meio, a gente vai tendo essa construção. E muitas vezes, quando a gente chega na nossa vida adulta, tem muitas coisas boas que aconteceram nessa caminhada, mas tem algumas coisas que nem tanto, que nos prejudicam, que nos traz, às vezes, dores, né? Que nos limitam. E por que não trabalhar esses pontos? Para que eu realmente possa viver de uma forma mais leve. E aí é onde, né, eu como psicóloga trabalho muito essas questões, né, para que a pessoa possa entender realmente qual o objetivo dela. Porque eu sempre falo, quem não tem objetivo claro e bem definido, qualquer lugar serve. E nós não merecemos estar em qualquer lugar. Nós merecemos estar em lugares altos. Para estar nesses lugares altos, a gente precisa ter clareza de quem nós somos, clareza dos objetivos, para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando. E para isso, o que eu preciso fazer? E aí isso começa a ser a caminhada, a pessoa realmente olhar para dentro dela e parar de olhar para o outro. Olhar para si. E aí é onde começa realmente a transformação. Porque eu vou te dizer assim que 99% não olha para dentro de si. Está focado no outro. E as pessoas já chegam falando assim, porque o meu marido, o meu filho, e ela não fala nunca dela, né? Exatamente. Coloca a responsabilidade em todo mundo, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque a minha família, porque o meu marido, porque os meus filhos, eu sou assim por causa disso. Não, nós somos assim por responsabilidade nossa, exclusivamente nossa. Eu acredito, assim, tu até me corrige se não for isso, né? Eu acredito que a gente carrega dores de circunstâncias também. Tipo assim, hoje eu com a maturidade, com as vivências, com as curas que Deus fez na minha vida, eu consegui ressignificar muitas coisas, sabe? Que, tipo, eu vivi e eu sei que não foi por falta de amor da minha família, que não foi por falta de cuidado. Eu sempre fui uma criança muito amada, muito cuidada, muito protegida pelos meus pais. Mas tem situações que eu presenciei que me geraram dores, assim, me geraram sentimentos, né? Hoje eu consigo olhar para isso e entender que isso não faz parte de mim e excluir isso da minha vida. Mas naquela época, com a realidade que eu tinha, uma criança, eu não conseguia ter isso, sabe, Dai? Não conseguia, assim, ter essa maturidade, essa vivência de que aquilo não fazia parte de mim. Muitas vezes eu me sentia até culpada pelas brigas na minha casa. Então, por isso até que eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre crianças, sabe? Que eu vejo assim, que tu atende muitas crianças, né? E o porquê que tu foi para esse lugar de atendimento de crianças, por que tu ama tanto ajudar essas crianças, que eu vejo o carinho que tu trata elas, assim, e se esse meu pensamento, esse meu raciocínio tá mais ou menos certo, ou se não, Tadinha, não é bem assim. As crianças, elas são muito verdadeiras, né? O olhar delas são olhar de brilho, de doçura, né? Um olhar de muito amor, né? E no início, realmente, eu pensei muito, né? Se realmente era isso que Deus queria para mim, né? Atender criança. E eu comecei a atender e eu me apaixonei. E aí eu comecei a estudar, a me desenvolver, a buscar. E ali começou um amor. Porque aquelas crianças, elas vêm com uma sede muito grande, né? De realmente de se abrir, de buscar por amor, por carinho, né? Por entendimento das suas emoções. E aí eu comecei realmente a trabalhar isso dentro de mim, né? De que eu precisava entregar o melhor para essas crianças e para essas famílias. Que eu precisava ser um instrumento. Né? E eu sempre falo isso muito para Deus, que o Senhor me use como instrumentos. Por mais que, né, eu estude muito, mas ali é o Senhor. Né? Ali é Deus que me usa, é Deus quem me capacita, é Deus quem me dá estratégia. Né? Quantas coisas, às vezes é uma caixinha de surpresa, né? E Deus me dá direção, e Deus me capacita para que eu realmente possa fazer a diferença na vida dessas crianças, porque elas vêm sedentas, né? Sedentas por realmente entendimento daquilo que está acontecendo na vida delas. E elas confiam muito,
né? Então, assim, quando elas vêm com aquele, né? Elas chegam no consultório, já vêm correndo e me abraçam, né? E isso é muito gratificante, porque você realmente está fazendo realmente a diferença na vida dessas crianças. E elas são crianças onde elas estão num processo de desenvolvimento, né? Ali que elas estão no iniciozinho da construção do modelo mental, né? Do entender sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. A gente não se comporta do nada. Porque essa criança é birrenta. Porque essa criança é muito agitada. Por que ela é agitada? Por que ela é dessa forma? Como que ela aprendeu isso? É no meio onde ela convive. É no meio onde ela está. Né? Porque hoje, nós pais, a gente tem uma vida muito agitada, de muita correria, né? E as crianças não são diferentes. Né? As crianças, elas vêm nesse mesmo ritmo. Elas vivem hoje uma vida de adulto. Se a gente for ver, os pais saem para trabalhar às 7, 7h30, 8 horas da manhã, a criança sai junto e os pais muitas vezes vão buscar 7, 8 horas da noite na escola. Né? Ou chegam em casa e aí é aquele tempo que vai ter com a criança de 1 horinha e ainda muitas vezes não conseguindo ter um tempo de qualidade. E aí a criança começa a não ser assistida, começa a não ter referência, começa, né, a muitas vezes se sentir excluída, não se sentir parte. Né? E isso quanto traz de consequências. E essa agitação muitas vezes é falta de atenção, falta de carinho, falta de amor. Né? Mas os pais muitas vezes têm aquela visão de que eu preciso trabalhar para poder dar uma escola boa, para poder entregar o melhor, para dar os melhores presentes. E o tempo de qualidade, onde que fica? Né? E esse é o problema dos séculos, né? Assim, vamos dizer assim, aí que tá a grande raiz, né, Thay? Porque as crianças, quando elas chegam assim, tu acha que a maioria delas é por isso, por a falta de tempo dos pais? Porque a gente vive hoje num mundo muito distorcido, né, dos seus valores. É muito agitado e muito distorcido, né? Tipo assim, antigamente as mães não trabalhavam tanto, os pais trabalhavam mais. E se tu for fazer uma análise assim, a nossa idade, tipo a nossa geração, tem muito mais problema de paternidade, porque os pais trabalhavam muito, não ficavam muito em casa e tal. Mas hoje em dia acho que tá bem equilibrado essa questão de paternidade e de maternidade, porque a mãe também trabalha, a mãe também vive uma vida corrida, e aí acaba que aquela criança, ela tem atenção ou de babá, ou de tia, enfim, né, de avós, e ela quer os pais, né. Eu vejo pela Mabi, assim, é uma coisa que eu sempre peço para Deus me dar muita sabedoria em relação a Mabi, sabe? Porque a gente optou de ter só a Mabi, de não ter mais filhos, né? E então, assim, eu fui muito protegida. Muito protegida. E eu acho que eu transfiro isso pra Mabi, eu protejo demais ela. Então, eu sempre busco a Deus esse equilíbrio, entende? De não colocar ela numa redoma de vidro. Ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai, sabe, receber na escola algum bullying. Ela vai passar por essas fases. E eu tenho que entender que eu tenho que ajudar ela nesse processo e não falar que ela é intocável. Porque, tipo assim, eu fui uma criança quase intocável, entendeu? Se a minha mãe era uma leoa comigo. Meu pai também, então, tipo, qualquer coisa que acontecer na escola, isso também é ruim. Tipo, a gente tem que ter um equilíbrio, entende? Então, é esse equilíbrio que eu busco hoje. Só que se eu tô muito na correria, assim, na loucura, às vezes atendendo muito, ou, sei lá, gravando muito, qualquer coisa assim, eu já vejo claramente, ela tá aqui, gente, nos bastidores, me olhando com uma carinha, eu vejo claramente que ela já me sinaliza, sabe? Ela fala, mãe... Olá, mulherada. Ela, tipo, faz alguns deboches, assim, sabe? Que ela quer a minha atenção. E aquilo ali me dá um start. Eu olho pro Leandro e falo assim, tá na hora de eu ficar mais com ela. Então, agora eu tô tentando fazer o quê? Equilibrar. Tipo assim, a segunda eu gravo. Então, terça, eu conversei com o meu time e falei, gurias, terça eu não vou trabalhar. Eu vou ficar com ela de manhã em casa, eu vou levar ela na escola, eu vou buscar ela na escola, porque terça é um dia que a gente fala com a professora. E ela um dia falou pra mim assim, só meu pai busca nas terças, tu não fala direito com a minha professora. Porque como eu faço mais, o Leandro acaba sendo o meu suporte maior, entende? Ele acaba fazendo muito mais coisas com ela do que eu. E ela quer que eu faça, Dai.
Mãe, eu quero que você faça as tarefas comigo. Quero que você faça... E aí, num primeiro momento, isso acabava me fazendo, às vezes, ter até contritos com o Leandro, que eu dizia pra ele assim, tu tem que conquistar ela. Tu tem que conquistar ela. E eu não entendia que o meu papel precisava ser feito também. Porque tudo eu. Não, mas a gente tem que ter o equilíbrio do pai e da mãe, sabe? Então, hoje, como tu vê isso? Assim, as crianças, elas... Falta esse equilíbrio em casa? A maioria é falta de tempo dos pais? Ou não? Assim, as crianças já vêm... Porque muita gente fala, é a geração. É a geração. O que tu diria sobre isso, assim? Então, né, Tarde, não vem o manual de instrução, Não né? vem. É tão fácil, né? Com o João Vitor tu vai agir assim, tá? Você vai, né, fazer dessa forma. E não vem, né? A gente vai aprendendo a lidar, né? E voltando um pouquinho, né, falando sobre muitas vezes os nossos pais, né, lá de trás, né, que precisavam trabalhar para colocar comida dentro de casa, e muitas vezes a gente vem com esse sentimento de que eu não tive a presença do pai, né, que eu não tive amor, que eu não tive carinho, mas a gente esquece de olhar para aquele pai que trabalhou tanto para colocar a comida dentro de casa, que aquela era a forma de amor. Demonstrar o amor dele, né? E muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção, porque é bem mais fácil colocar a culpa. É bem mais fácil colocar a responsabilidade no outro sobre aquilo que eu tô sentindo, do que realmente olhar para dentro de mim e tentar resignificar, tentar ajustar isso, né? Então, se a gente ficar preso a esse passado, muitas vezes a gente não consegue hoje passar de uma forma mais leve para os nossos filhos. Comigo foi assim, contigo também vai ser, e tá tudo certo, eu tô viva, tá tudo bem, tá indo. E não é bem assim. É bem assim que as pessoas falam, né? Eu passei por isso. E eu tô aqui, ó. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para dentro de nós e absorver aquilo que é bom. E aquilo que não é tão bom, a gente precisa reestruturar, ajustar, buscar ser uma pessoa melhor, né? E ter hoje a gente tem bem mais informações, né? Os pais conseguem ter, né, um leque maior de informações sobre, né, a forma de educar, de ajustar, de dar amor, de dar carinho, de dar limites, de colocar regras, né? A gente tem um leque maior, mas muitas vezes nem todos querem essa busca, né? Nem todos entendem a importância realmente do quanto aquilo vai fazer de diferença. E as crianças, tá? Elas precisam do amor dos pais. Nada substitui. Não é uma babá, não é a avó, não é o vô, não é a tia, é os pais. A criança, ela é sedenta pelo carinho, pelo tempo de qualidade, pelo amor com a criança. De fazer uma tarefa, mas eu escuto isso muito, eu não tenho tempo de fazer tarefa com meu filho, eu não tenho paciência. Tente encontrar o melhor horário, tente ajustar isso dentro da tua rotina. É fácil falar, mas no meu dia a dia, com a minha vida corrida, né, é o que eu mais ouço no meu dia a dia, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho que dar conta do meu marido, dos meus filhos. Nada é fácil. Com certeza não é. Eu me coloco no lugar porque eu já fui dessa forma, né? De querer achar que a gente dá conta de tudo e dá, mas sempre, né? Deixa um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Exatamente. E os maiores prejudicados são os nossos filhos, sem dúvida alguma. Hoje é uma geração de crianças ansiosas, de crianças estressadas, revoltadas, bravas, com raiva. Por quê? Né? O que falta? A criança, ela não se comporta dessa forma do nada. É porque tem coisas acontecendo, como eu já disse. E nós somos assim, a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. O comportamento, quando eu vi, já fiz. Não. A gente já pensou sobre aquilo, a gente já teve uma emoção, tanto positiva quanto negativa, e a gente se comportou daquela forma. E a criança não é diferente. Muitas vezes é para chamar atenção,
né? E nós, pais, precisamos estar atentos a essa linguagem, a esses comportamentos e já buscar ajustar. Mas muitas vezes a gente vai deixando, vai passando, e aí vai buscar ajuda muitas vezes quando já estourou, quando já está 1 ano, 2, e aí agora eu já não dou mais conta. E aí, então eu, né, busco ajuda, mas é um processo, de novo, é uma reestruturação, e eu falo que trabalhar com crianças é trabalhar o conjunto, é trabalhar a criança, a família, os pais, os irmãos, se for necessário, é a escola, é os cuidadores, é o todo, porque a criança, ela desenvolve o modelo cultural, o modelo mental no meio onde ela convive, como eu já disse. E se não for um meio funcional, os comportamentos dela vão ser disfuncionais. E como é difícil para os pais reconhecerem isso, né? Porque, assim, hoje com a Bia, a gente tem grupo ali da escola, enfim, né? A gente acaba vendo um comportamento de um, comportamento de outro. E tem muitos pais hoje que se colocam na postura de que o filho deles está certo, de que eles estão certos. Mas eu escutei de uma professora, que ela é uma amiga, assim, ela falou assim, Tade, nós conhecemos a família pelo comportamento da criança. O comportamento da criança nos diz se é uma família presente, se é uma família ausente, se é uma família agressiva, se é uma família estruturada. É o comportamento da criança. A gente vê claramente, a criança, ela dá todos os sintomas, tipo assim, que ela é comprada com presentes, por exemplo. Ela é uma criança materialista. E ela começou a me falar aquelas coisas assim, eu fiquei assim, nossa, uau, nunca imaginei, né? Então, assim, o professor, esse professor que é bem desenvolvido e realmente ama o que faz, né? Ele tem essa percepção. E muitas vezes nós, me incluo nisso, nós pais, nós não temos essa percepção, né? De como nós estamos ensinando o nosso filho, né? De como... Quem tá dando a personalidade? Porque assim... Quando eu estudei lá, me formei em 2016, na minha pós-graduação, eu fiz um pedacinho de gestão de pessoas, um pedacinho de coach. Não tem esse conhecimento todo, assim, né, que você tem. Mas lá na época eu me lembro de estudar que o temperamento é algo que a gente já nasce com ele, né? Deus nos dá o temperamento. E a personalidade, ela é formada conforme a nossa criação. Tipo assim, a Mabi tem vários traços iguais aos meus. Tem coisas que ela faz que ela é igualzinha a mim. E tem coisas que ela faz que ela é igual ao pai. Porque ela vê o nosso comportamento, ela acaba copiando, vamos dizer assim, né? Mas o temperamento dela, o jeito que ela é, a essência dela, eu acredito que foi Deus que deu, entende? Só que o quanto a participação dos pais é importante nisso, né, Dai? Porque assim, de corrigir, de falar não, tá errado, de ouvir, de conversar, sabe? Quantas crianças tu atende que os pais nem imaginam o que a criança tá passando? Exatamente. Porque muitas vezes não tem esse tempo de qualidade de ouvir, de a criança sentir confiança, né, nos pais. E isso é conquistado. Não é através de imposição. E sim, os pais precisam conquistar isso. E muitas vezes a criança, ela não tem essa percepção de que ela realmente pode falar. E os pais acham que é obrigação da criança falar. E ela não vai falar por obrigação. Ela vai falar por amor. Ela vai falar se ela tiver intimidade com os pais, relacionamento com os pais, né, Tade? E uma das coisas que eu falo muito para os pais, a criança, ela desenvolve a personalidade dela e o caráter realmente no meio onde ela convive, né? Ah, a Mabi é muito parecida comigo, né? Porque ela realmente convive muito com você. Né? Então, ela tem os teus traços, ela tem, né, a mesma forma de agir muitas vezes, porque você é a referência dela, você é a pessoa com quem ela consegue se identificar, conviver, e isso reflete na vida dela. Né? Tudo, a criança, ela é o meio onde ela convive. E nós adultos também, porque eu sou tão parecida com a minha mãe. Eu sou muito parecida com a minha mãe porque eu convivi com ela. Sim, né? Sim. Eu desenvolvi a minha personalidade, o meu caráter, através do meio que eu convivi com os meus pais. Né? Um exemplo são crianças adotivas. Né? Muitas vezes a gente ouve muito falar, meu Deus, é adotivo e é muito parecido comigo.
É o meu jeito, com certeza. Porque ela está desenvolvendo modelo cultural, personalidade, caráter com os pais, no meio que ela está convivendo, né, Tade? Então, nós pais somos a referência, o desenvolvimento dos nossos filhos tem muito a ver com nós. Por isso que nós precisamos cuidar muito com a forma como a gente age. A criança, ela não é ansiosa do nada. A criança, ela não é agitada do nada. A criança não é rebelde do nada. Né? Como eu já disse, tem algo no meio que ela convive. Como você falou, a professora, ela consegue ter como referência a criança através de como é a família. Porque a criança, ela passa tudo aquilo que ela vive. Se é uma criança que chama muitos palavrões, se é uma criança muito agitada, que não respeita os professores, não respeita as autoridades, com certeza ela não respeita os pais. Ah, mas e como que eu não sei o que fazer, porque ela, do nada, ela começou a agir dessa forma e não me respeita nada. Não, não é do nada. Já foram sinais, foram sendo sinalizados, né? Realmente. E talvez você não percebeu, passou. E não percebeu. E foi indo, é bonitinho, é pequenininho, né? Tem algumas coisas que às vezes, quando é pequenininho, algumas atitudes às vezes disfuncionais, alguns comportamentos disfuncionais, que a gente acha, que gracinha, que bonitinho, e vai permitindo. E quando chega um pouco, né, maior, ali com 7, 8 anos, isso não é mais bonito. E aí aquilo já se tornou uma referência, um hábito. E aí como é que eu volto? Aí vem todo o processo, que é fácil? Não é, é difícil. Mas há tempo de recuperar, há tempo de reestruturar. Mas é um processo, né? E que muitas vezes nós, pais, a gente precisa ter esse discernimento, né? Essa sabedoria de olhar para dentro dos nossos lares, de ter tempo de qualidade, né? De conseguir olhar como a família como o nosso primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente coloca o trabalho, a gente coloca a nossa vida pessoal, ok, né? A gente precisa olhar para dentro de nós, mas a gente não pode esquecer daquilo que nós escolhemos, que é ter uma família. Porque a criança, ela nasceu por nossa escolha, como mães e pais. Ela não tá ali, agora eu te tive e tu tens obrigação de seguir. Não, a obrigação e a responsabilidade é nossa quanto os pais, de educar, de amar, de dar carinho, de dar limites, regras. Porque uma frase que eu ouvi, e isso eu sempre passo muito para os pais, que quem ama dá limites. Quem ama coloca regras. Porque crianças com regras, com limites bem definidos, ela vai ser uma criança bem mais saudável. Com certeza ela vai saber lidar com as situações do seu dia a dia. E nós pais, muitas vezes a gente não consegue parar e olhar para essas emoções dos nossos filhos e explicar sobre as emoções. O que é a felicidade? O que é o amor? O que é a raiva? O que é o medo? Muito eu escuto, medo é uma besteira. Não existe. Mas a criança, ela fantasia, ela cria. E nós, pais, precisamos ter esse tempo para explicar, para abraçar, para trazer a criança para perto. E quando a gente tem isso, com certeza a criança vai ser mais saudável emocionalmente e fisicamente. Né, Thaís? É verdade. Sabe assim, que tu falando, assim, passando um filme na minha cabeça. Eu me lembro que primeiro que hoje em dia, né, Dai, a gente tem falado tanto, assim, as igrejas em geral, e Deus, como a gente estava falando, Deus está levantando tantas mulheres para falar que o primeiro ministério é a família, porque, tipo assim, eu conheço Jesus há 23 anos, né, 23 anos nessa questão de igreja, e antigamente a gente vivia tanta religiosidade que a gente precisava estar na igreja em tudo, sabe, tipo, se tu liderava alguma coisa, tu tinhas que estar lá. Então, às vezes, a tua casa tava uma bagunça. Nós casamos e depois de 9 anos eu tive a Mabi. Né? Então, assim, quando eu tive a Mabi, eu ainda estava um pouco mais madura em relação a isso, né? Mas quantas mães são tão novas, são mães novas, né?
mulheres novas. Então acaba que ela não tem aquela maturidade para entender que o filho é o mais importante. Aí depois, ou ela tem uma segunda gestação e aí ela quer transformar aquela segunda gestação numa proteção e a criança se torna aquela criança super mimada. Ou ela carrega aquela culpa de não ter tido tempo de qualidade com o primeiro filho, porque ela teve essa loucura de não dar tempo, né? Só que hoje em dia, Deus está levantando pessoas para dizer assim, ó, não adianta tu querer florescer no teu ministério, dentro da igreja ou fora da igreja, no teu trabalho, enfim, onde seja, se dentro da tua casa tudo errado. Porque, tipo assim, ó, tu vai lá, daqui um tempo, tu vai colher dores, lágrimas, porque o teu filho vai ter, ou vai se tornar um homossexual, ou vai se tornar alguém sem caráter, vai se envolver com drogas, com prostituição, com promiscuidade. E aí, tu vai chorar por isso, entende? Porque assim, ó, eu entendo que hoje em dia todo mundo é livre, tem essa questão de liberdade, de escolha, ok. Mas daí eu não acredito que nenhuma mãe, nenhum pai deseje que o seu filho se torne aquilo que ele não nasceu para ser. Isso traz dor, isso traz rejeição, isso traz mágoa, traz tristeza. É tão difícil, entende? Então, às vezes, a criança, ela vai buscar no outro o que ela gostaria de ter dentro de casa. Às vezes é um carinho, às vezes a criança ela é abusada sexualmente porque ela não foi informada que ninguém pode tocar nela, que ninguém pode chegar perto dela e dar um beijinho nela, por exemplo. A Mabi, quando ela foi para a escola daqui, quando nós viemos nos mudar para cá, ela estuda no Ângulo, e eu pensei assim, nossa, é uma escola um pouco maior. Ela estudava lá no Bom Jesus, mas era aquela coisa assim, ela tinha 5 anos, ela foi pra escola com 4. Então ela aquela coisa bem, pai ia buscar na porta da escola, mãe buscar na porta da escola, era aquela coisa mais menor, assim, mais seleta, vamos dizer assim, né? Aí eu falei, não, agora eu largo ela no portão da escola. Então ela vai ter ela é diferente, ela tá passando por outra fase, né? E eu falei pro Leandro assim, eu vou sentar com ela e vou falar pra ela todos os palavrões que existem. E o Leandro me olhou, vai fazer isso? Eu falei, vou. Porque assim, a gente não fala palavrão. Eu não tenho hábito de falar palavrão, nunca tive, entende? Então, ela vai chegar na escola e as crianças vão começar a falar um monte de palavrão. Ela vai ouvir, porque agora a hora do intervalo dela tá com crianças maiores. E aí ela vai, de repente, até repetir isso. Então, para ela não repetir, eu vou sentar com ela e vou explicar. Filha, isso. E o Leandro, tá bom? E aí eu orei a Deus. Falei, Deus, todos os dias eu oro e peço sabedoria para lidar com a Mabi. Porque eu quero quando ela chegar lá na frente, eu poder olhar para ela e falar assim, glória a Deus, eu tive contribuição e a minha filha se tornou essa pessoa. E não chorar e dizer assim, meu Deus, misericórdia da minha vida, por que eu não contribuí quando eu deveria? Não, eu não quero ter a culpa, entende? Claro que ela não vai ser perfeita, claro que vai ter problemas, claro que vai ter situações desfavoráveis, é óbvio, faz parte da vida, né? Mas assim, eu quero não ter remorso disso, entende? E eu sentei com ela e falei, filha, a mãe vai te falar todos os palavrões. E ela... Faz! E eu fico assustada, assim, eu falei, vou te falar todos eles pra tu nunca repetir, pra tu saber que isso é um palavrão, e comecei a falar. A gente riu muito, eu e ela. E foi um momento tão gostoso, Dai, porque, tipo assim, ó, ela chega em casa, quando alguém fala uma coisa, ela fala, mãe, hoje escutei um palavrão. Mãe, hoje meu colega falou tal coisa. Então, tipo assim, ela sabe que aquilo é errado. Às vezes os nossos filhos, eles repetem porque eles não sabem que é errado. Eles não sabem que aquilo não faz parte da vida deles, entende? Que não deve fazer parte da vida deles. E eu fiz uma mentoria com uma grande mulher de Deus, assim, e uma das fases era sobre maternidade. E ali Deus me curou muito, sabe? Sobre ser filha, né? Porque muitas vezes nós como mães, colocamos nos nossos filhos uma carga de que eles têm que ser super, sabe? Super profissionais, super pais, super, porque tu quer dizer para os outros que o teu filho ai, minha filha é uma doutora, ai, minha filha é uma administradora, minha filha é uma psicóloga, minha filha é médica, sabe? E isso também traz um peso para nós. Então, como eu tive esse peso que a minha mãe e o meu pai, eles sempre quiseram que eu fosse bem-sucedida, que eu vencesse na vida pelas dores deles, né, a minha mãe principalmente de não ter vencido, eu não queria transmitir isso pra Mabi, entende? Fazer com que, não, tu tens que fazer. Eu sei que foi por amor, eu sei que foi por cuidado, eu sei disso, eu não tenho dúvida disso, sabe? Que os pais, muitas vezes, eles fazem por amor. Mas, às vezes, a falta de conhecimento nos leva a errar como pais, né? Então, assim, nessa mentoria, nessa parte da maternidade, eu comecei muito a me autoanalisar como mãe da Mabi.
como eu me posicionava. Embora eu me ache sempre presente, sempre tenho que ajustar, sabe? Dai, se hoje eu sentar contigo e fazer uma consulta, eu vou sempre ter o que ajustar. Sempre a gente vai ter o que ajustar, né? E aí eu fiz um exercício que ela falou assim, pergunte para sua família como eles te veem. E aí eu fiz exercício com eles naquela época, assim, eu me lembro que eles me responderam, os dois me incentivaram muito e tal. Só que a Mabi tinha 6 anos e meio, mais ou menos, né? Agora ela tá com 8 anos. E agora esses dias eu tava em casa com ela, assim, e aí ela tava deitada em cima de mim, a gente tava brincando, o Leandro tava tomando banho. E aí eu olhei pra ela e falei assim, filha, acho que isso não deve ter um mês e meio. Eu falei, filha, fala pra mãe como que tu vê a mamãe hoje. E ela falou assim, ela faz bobagem assim, né, careta, brincadeira assim, né, e ela, como eu te vejo? E eu falei assim, como que tu vê a mãe? Ai, tu és a mãe mais linda do mundo, a mais estilosa que eu conheço. E eu assim pra ela, ai, que coisa boa, e o que mais? E ela falou assim, tu és uma mulher que cura muitas mulheres. Daí, quando ela me falou aquilo, tu pensa o que eu chorei, eu tenho que me controlar para não chorar de novo, o que eu chorei na hora, assim, sabe? Porque sabe o que eu faço com a Mabi hoje e com o Leandro, né, eu já fazia, eu peço pra ela orar por mim e me abençoar quando eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer uma oficina, eu falo, filha, tu abençoa a mãe, tu ora pela mãe, e ela bota a mão na minha cabeça e fala, Jesus, abençoa a mamãe, usa ela. Quando eu vou fazer os cafés, antes de sair de casa, nas quartas-feiras, eu falo, filha, tu abençoa a mãe, e ela fala, ai, que Jesus te use, mãe. Então, sabe, eu quero trazer para ela que isso é importante, mas que isso não é pesado, entende? Que eu não estou substituindo a atenção dela, mas que Deus me separou para ajudar mulheres, mas que isso não é mais importante que o meu amor por ela como filha, entende? Então, assim, eu acho que esse exercício nos traz uma realidade do que a gente está vivendo, entende? De como eu estou sendo como mãe. Porque muitas vezes, talvez, o nosso filho não fale por medo, porque eu acho que a imposição, muitas vezes, ela é ruim. O medo, sabe? Tipo, eu converso com a Bi coisas hoje, eu falo assim pra ela, filha, não tem ninguém na escola, nenhum menininho que goste de ti. E ela, ai mãe, que nojo, claro que não. Por que eu falo isso pra ela? Porque eu não quero trazer pra ela um medo de quando ela sentir alguma coisa, ela não me contar. Porque se eu falar pra ela assim, ó, não deixe ninguém chegar perto de ti. Se eu trazer isso pra ela com medo, eu vou ser a última a saber. E quando vê, ela pode beijar alguém na boca e eu não tô sabendo. Então, pra isso não acontecer, ela falou assim, mãe, quando tu era criança... Aí eu contei pra ela no episódio, ela riu muito. Quando eu tinha acho que uns 9 ou 10 anos, um menininho da minha sala chegou e me deu um selinho, assim. Mas eu levei no susto, sabe aquelas coisas de criança? Levei no susto, assim, e eu chorei muito. Eu me lembro que eu chorei muito e eu contei pra minha mãe. A minha mãe sempre me criou dessa forma de contar tudo pra ela, de ser a melhor amiga dela. E eu sempre contei tudo pra minha mãe, tudo. E eu me lembro que quando isso aconteceu, eu chorei muito e contei pra minha mãe, a menina me beijou na boca e tal, né? E eu contei isso pra ela riu e eu ri com ela. E eu falei assim, se isso acontecer contigo, tu me conta. Por quê? Porque eu acredito, Dai, que se eu falar pra ela assim, não pode, não pode, não pode. Claro que não pode, ela sabe que não pode, que não é a hora. Claro que eu converso que é com o marido dela, que ela vai se entregar, que ela tem que se guardar pro marido dela. Tudo isso a gente conversa, sabe? Mas eu acho que se a gente trazer isso com medo, tu não cria intimidade, entende? Com certeza, Tade. E é muito lindo ver isso, né? Entre mãe e filha, entre pais, né? Porque, Tade, nós somos a referência dos nossos filhos, né? E a gente precisa conversar. Isso que tu tens feito, né? De realmente mostrar, né? E não com medo, não com imposição. Porque senão realmente a criança se fecha. Por que tem tantos adolescentes hoje escondendo tudo dos pais? Porque tem medo. Porque muitas vezes os pais acreditam que só vai deixar de fazer se eu proibir o tempo todo. Não! Essa proibição é muito pior. Porque é aí que eles vão ter curiosidade de conhecer. Então, por que não ouvir de nós, pais? Por que não nós conversarmos com eles? Tu queres ir para a festa? Quais as consequências de ir para uma festa um adolescente? Porque muitas vezes é a realidade de que eles querem conhecer o mundo. O que o mundo oferece? O proibir, nós podemos proibir. Só que o que nós vamos criar como referência? Né? Porque lá na frente... Quando ele tiver 18, 20 anos, talvez ele se desvie do caminho correto, daquilo que é o ideal para ele.
Né? E nós pais, claro que é a nossa obrigação, né, de direcionar, de conversar, de ajustar, de explicar, mas as decisões é de cada um. E eles só vão tomar essas decisões se eles perceberem confiança, amor, cuidado, sabe? Porque senão vai ser no medo. E aí o medo, na imposição, lá na frente tem consequências negativas, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para que não seja o mundo que ofereça segurança. Exatamente. Que seja nós, dentro de casa, que possamos oferecer para os nossos filhos segurança, amor, acolhimento, cuidado, respeito. E é nós que somos essa referência. Porque meu filho faz tudo errado hoje, foi totalmente averso daquilo que eu acredito. Mas qual foi o teu ensinamento? Né? Como que tu trouxe isso? Claro que pode acontecer, óbvio, de nós pais tentarmos fazer o melhor, dar o melhor, explicar. E muitas vezes ele fazer as escolhas dele. Nós somos, né, livres para fazer escolhas. Mas tendo a consciência, tendo a leveza de que eu dei e eu fiz o meu melhor, isso não tem preço. Né, Tade? Então, assim, nós pais somos referências deles. E precisamos demonstrar. E não adianta, assim, eu aqui fora eu ser uma pessoa, entende? Pra minha equipe eu ser uma pessoa, pras pessoas eu ser uma pessoa, eu ser querida, eu ser amável, E dentro da minha casa eu ser uma mulher insuportável, chata. Entende? Que tudo reclama, que tudo faz, que tudo, sabe? Que não tem paciência pra nada. Então, não tem como, sabe, Dai? Eu acho assim, a gente não consegue florescer de verdade se nós não somos de verdade. E o resultado mostra muito, né? Não adianta eu querer, eu sou 2 pessoas. Lá na minha casa eu sou uma, no meu trabalho eu sou outra, na minha vida lá em outro lugar eu sou outra pessoa. Né? E nós somos únicas. Nós somos uma pessoa só. E uma hora eu posso até tentar, né? Diversificar. E eu escutava isso muito, né? Às vezes de candidatos lá, quando eu trabalhava lá atrás em empresa. Porque eu não trago nenhum problema da minha casa para o meu trabalho. Eu sei separar muito bem. Eu já não contratava uma pessoa assim. Porque é impossível tu ser 2 pessoas. Lá na minha casa eu sou uma e aqui no meu trabalho eu sou outra. Se eu tô com um problema lá, eu vou acabar trazendo pro meu trabalho. Impossível me enganar achando que não. Isso vai acabar refletindo. Então, né, a gente precisa saber lidar com nós mesmos. Né? A gente precisa saber reconhecer as nossas emoções, reconhecer quem nós somos. Né, para que realmente nós possamos circular bem entre todas as áreas da nossa vida. Porque esse circular bem entre todas as áreas da nossa vida é desafiador, com certeza. Né? Fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, uma boa profissional, né? É bastante coisas, né? Estudar, né? Porque quando a gente trabalha, e mesmo que a gente fique em casa, a gente não pode parar. A gente precisa estar buscando conhecimento, né? Em leitura, em se desenvolver como um todo. Porque isso também tem tudo a ver com a nossa autoestima. Né? Mulheres, o que eu faço? A autoestima não é só a vestimenta, não é o exterior, é o interior. E muitas vezes as pessoas confundem. Eu só vou ser feliz quando eu for magra, ou quando eu tiver um estilo, dinheiro para comprar roupa. Não é por aí. Né? É muito interno. Quando nós estamos bem internamente, transparece. Né? A gente mostra o brilho no nosso olhar. Né? E quando a pessoa ela consegue ter essa visão, essa percepção, tudo começa a se transformar, a ser diferente na nossa vida. Né? Então, assim, é desafiador, como eu falo? Claro, parece tudo muito bonito. Teoria, né? Na teoria. Mas quando a gente se permite, de viver de passinho em passinho, que eu falo, 1%
é melhor do que nada. A gente já quer muitas vezes o topo, ser os melhores pais, ser a melhor pessoa. Não, calma. Tem um processo, porque senão muitas vezes, por que a mudança não é duradoura? É o que eu mais peço a Deus, que eu consiga passar para os meus pacientes que seja uma mudança duradoura, não só momentânea. Não é sair do consultório feliz, alegre, e lá depois no dia a dia destruído, que é o que mais acontece. Eu saí leve. Mas ok, eu entendo e é importante porque falou, porque trouxe, porque entendeu. Mas a diferença está onde? Na mudança do 1%. Todos os dias, de pouquinho em pouquinho, ela vai se tornar duradoura. Ela vai se reestruturar realmente. Porque a mudança momentânea, ela não me traz o resultado real. Né? Então, assim, não permanece. Não permanece. E é o que muitas vezes acontece. Por que muitas vezes, inclusive, né, em casamentos, isso acontece muito? Né, Tati, fugindo um pouquinho aqui. Mas muitas vezes, e isso interfere totalmente na vida das crianças também. Meu Deus. Né? Que, aconteceu uma situação, não, agora eu vou mudar. Aí fica ali um mês, deu um mês, volta novamente. Porque é um processo. Né? Eu preciso entender, eu preciso trabalhar isso dentro da minha vida, reconhecer. A partir do momento que eu reconheço, que eu olho para dentro de mim e que eu percebo, eu vou errar em alguns momentos. Sim, eu vou dar umas deslizadas em algum momento. Mas a diferença está onde? Em voltar. Né? É a mesma situação da dieta. Né? Muitas vezes eu tô ali e tem alguns momentos que eu dou uma deslizadinha. Mas eu sei voltar. Na educação do meu filho também é assim. Em todas as áreas da nossa vida é assim. É entender que tem momentos que vai dar aquela deslizada, mas eu sei para onde voltar. Eu sei o que eu preciso fazer. E é isso que a terapia ela ajuda muito. É saber o que fazer para voltar. Porque a gente acha, eu só vou ser feliz quando eu tiver equilíbrio emocional. Não é porque a nossa vida ela é dinâmica, não é estática. Então vai ter muitas coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. E a diferença é entender que quando eu estou aqui em cima, eu sei o que fazer para voltar. Quando eu estou lá embaixo, o que eu faço para voltar? É isso que a terapia faz a gente enxergar. Que eu não vou viver, meu Deus, saiu do meu controle. Não tem como. Não existe. Não tem. A gente precisa aprender a lidar com o nosso dia a dia. E muitas vezes, a gente quer fugir dos nossos problemas. Quer colocar debaixo da gaveta. Quer colocar dentro da gaveta, quer colocar debaixo da cama, do tapete. E não adianta. Quando a gente faz isso, é muito pior para a nossa vida. A gente precisa aprender a enfrentar os problemas da nossa vida. Porque o meu filho é assim, então eu fujo. Coloco na gaveta, deixo ele o dia todo na escola, melhor. E à noite ainda eu coloco na aula extra. De balé, de aulas de futebol, disso, daquilo. Aí ele chega cansado e vai direto dormir. Toma banho, come e vai dormir. Tô negligenciando. O que vai ser desse meu filho lá na frente? A responsabilidade é minha, quanto mãe, é do meu marido, quanto pai, de fazer a diferença, de ter tempo de qualidade, de ensinar. É aquilo que eu sempre repito e vou continuar repetindo, nós somos referência, nós somos a escola dos nossos filhos e nós não podemos negligenciar. E às vezes a gente quer que a escola eduque, né? É o que eu mais escuto, a responsabilidade é da escola, meu filho não está se adaptando. Como assim? Ele é uma criança, né? É claro que a escola ela precisa estar preparada, né? Ela precisa ter profissionais de qualidade, onde saibam lidar com as emoções dos nossos filhos, porque eles passam bastante tempo também na escola. Mas a referência, a educação, os limites, as regras, a disciplina vem de casa. Filhos de sucesso são filhos que são disciplinados, que têm regras, que têm limites. São pessoas de sucesso no futuro. Eu sempre falo isso para os pais. Porque muitas vezes a gente acredita que precisa dar tudo para a gente ter filhos felizes. Não. A felicidade dos nossos filhos depende de regras, de limites.
Depende realmente de pais saudáveis para poder dar essa referência para os nossos filhos. Porque se nós não estivermos saudáveis, como que a gente passa isso? Né? Se a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né, Tade? Como é que a gente passa isso para os nossos filhos? É desafiador, claro que é. Mas a gente precisa reconhecer em alguns momentos que a gente precisa de ajuda. E hoje há um leque muito maior. Meu Deus. Que tá aí para nos ajudar, para nos direcionar, né, Tade? E o quanto o divórcio também, né, Dai? Quanto o divórcio destrói uma criança, né? Muito, muito. Porque a criança, ela sente demais, Tade. Muito. E eu vejo isso claramente, né? Eu tenho bastante pacientes onde são de pais divorciados e muitas vezes os pais, claro, né, entendem que não querem mais ficar juntos, né? E já, né, decidiram e seguiram. Só que isso reflete demais na criança. Né? Eu não posso ficar sendo que eu não amo, que eu não gosto por causa do meu filho. Entendo isso. Né? Mas como que os pais vão tornar isso um pouco menos traumático na vida da criança? E muitas vezes os pais não têm essa sabedoria. Não, até colocam contra, né? Colocam contra. Usam a criança de... Isso é o que mais acontece. E não tem noção o quanto que isso reflete na vida da criança. O quanto a criança, muitas vezes, a raiva, a agressividade, acaba sendo tão presente na vida da criança. Por essas situações. Por quê? Porque os pais, no momento de, muitas vezes, divórcio, há muita briga, né? Muita discussão, muitas vezes abandono de uma das partes, ou a da mãe ou do pai. Porque geralmente com quem a criança fica é com quem a criança mais passa tempo e com a outra acaba deixando de lado. Claro que não é sempre que isso acontece, mas na grande maioria isso acontece. E os prejuízos na vida da criança é muito grande. E ela, se não for trabalhado, tá, ela carrega isso para a vida inteira. Para a vida adulta dela. E muitas vezes se torna um adolescente, um adulto revoltado. Aí é onde entra as drogas. Aí é onde entra o mundo. Que com muitas vezes com o banquete. Sim. Né? E aí vou preencher aquilo que eu não tenho. O vazio que eu não tive. Com essas coisas. E são coisas negativas. Que trazem prejuízos. Mas é a forma como ela encontrou de amenizar a dor que está aqui dentro. Exatamente. Isso é muito forte, assim. É muito, muito real, assim, sabe? E quando eu falo com mulheres que estão nesse processo, eu sempre digo, não usa teu filho. Não usa tua filha. Eles não têm culpa do que está acontecendo. Não usa como um boneco, sabe? De como se fosse um... Como é que se diz? Ai, me fugiu a palavra. Como se fosse um amuleto. Sabe? Como se fosse um amuleto. Não faz isso com teu filho, porque isso vai trazer tanta dor pra ele, vai trazer tanta dor pra ti no futuro. Porque assim, ó, lá na frente, daí a gente vai receber tudo que a gente entregou, né? Exatamente. Lá na frente a gente vai receber tudo que a gente... Hoje a gente tá na correria e a gente não sente. Mas lá na frente a gente vai chegar que a gente vai se aposentar, a gente não vai fazer tanto, a gente vai parar, a gente vai ter mais tempo. Porque a nossa vida é feita de ciclos, né? E aí, lá na frente a gente vai dizer, meu Deus, olha o que eu tô vendo hoje, eu poderia ver uma realidade totalmente diferente. Então, o quanto é importante nessa fase a gente se preocupar, né? Com certeza, Tadi. E essa responsabilidade dos pais quando estão passando por essa situação, como tu disse, né? De não usar a criança como um amuleto é essencial. Porque na hora do desespero, é o que a mãe faz. Sim, porque ela quer segurar muitas vezes, né? Isso, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que o que segura o casamento é o filho. E a gente sabe claramente que não. Né? E aí é onde vem as consequências, que aí usa o filho, não vou mais deixar ver, não vou deixar pegar, porque tu tem outra pessoa, jamais. E aí o quanto que essa criança, meu Deus, sofre com isso. Não, mas já tem a mãe, não precisa... A criança tem mãe e pai, ela precisa dos dois, ela não precisa somente de um. Ela vai sentir falta. E ninguém substitui. Ninguém substitui. Ninguém no mundo. Não tem. Porque o padrasto substitui a madrasta. Não substitui. Né? Que bom que se essa criança encontre pessoas queridas e amáveis no caminho que possam, né, ajudar, mas não substitui.
Né? Nem um pouco. E os pais precisam ter essa sabedoria, mas muitas vezes é tanta mágoa, é tanta tristeza, Raiva, né? é raiva, Vingança. é vingança, que usa de uma forma, e aonde muitas vezes acabam sendo crianças, adolescentes e pessoas adultas revoltadas, tristes, né? Depressivas, ansiosas, Até pensamentos doentes, suicidas, né? como tem, sabe? E muitas vezes a criança se culpando porque ela não conseguiu salvar o casamento dos pais. Exatamente. E quantos pais colocam essa responsabilidade? Eu cansei já de ter crianças de vir e meus pais separaram por causa de mim, porque antes da minha chegada era tudo bem. Aí depois eu fiquei bravo, eu era agressivo, e aí meus pais brigavam muito e se separaram por causa de mim. Meu Deus. É muito triste. Dói aqui dentro, sabe? E é onde eu amo essas crianças muito, né? Porque elas precisam de amor, elas precisam de cuidado e entender que a culpa não é delas. É responsabilidade dos pais e não da criança. A responsabilidade da criança é o quê? É brincar, é se divertir, é buscar pelo melhor de si, né? De ser uma criança educada, sim, né? De entender esse processo, mas não a responsabilidade de um adulto. E muitas crianças estão pegando essa responsabilidade. Meu Deus, muitas. Eu vejo muitas crianças irmãos criando, né? Irmãs. Exatamente. Muito disso. Né? De que quem é a referência é o meu irmão, é a minha irmã. Porque minha mãe não tem tempo. Então, acaba deixando na mão, não, eu tenho que trabalhar, então o irmão mais velho cuida, ou a irmã mais velha cuida. E essa responsabilidade já fica desde cedo pro irmão, que não é dele. Quem decidiu ter o outro criança? Foi eu, quanto mãe. Se eu decidir, a responsabilidade é minha. E a outra criança, ou o adolescente, ele tem todo o direito de viver aquele momento da vida dele. E não de ser uma mãe precoce ou um pai precoce. Exatamente. E muitas vezes os pais fazem isso, porque já vem de geração em geração, né? De que os nossos pais tinham que trabalhar, então, né? Um irmão ia cuidando do outro, e muitas vezes isso hoje tem se repetido muito. Porque não aconteceu nada comigo. E o que eu falo, assim, sempre nessa questão do divórcio, né? Que a gente entrou nisso, é porque, assim, ali também há uma herança espiritual, né? A gente traz exemplo do lado espiritual. Então, tipo assim, ó, se eu já estou na minha segunda aliança, eu vou pra terceira aliança, quarta aliança, por quê? Porque é aquilo que você falou no início. Eu não olhei pra dentro de mim e eu não ajustei o que eu preciso ajustar. Então, o que eu faço com essa aliança, eu vou repetir na segunda, na terceira, e eu nunca vou ser feliz, porque o problema não tá no outro, o problema tá em mim. Exatamente. Eu escutei uma frase que, assim, ó, virou uma chave dentro de mim. Pessoas restauradas têm relacionamentos restaurados. Não existe restauração de relacionamentos, existe restauração de pessoas. Exatamente. As pessoas restauradas, elas vão ter relacionamentos restaurados. O problema é que a gente quer que Deus restaure os nossos relacionamentos enquanto a gente tá podre por dentro. E a gente quer que o outro mude. Então, a gente precisa se autoanalisar, mudar o que tá dentro de nós que precisa ser mudado, ter mais amor, mais empatia, mais resiliência, sabe? Menos egoísmo, menos egocentrismo, menos orgulho, menos autossuficiência, menos vaidade. Perfeito. E amar o outro, né? E aí, quando eu consigo olhar para dentro de mim e fazer essa análise e começar a mudar o que tá dentro de mim, aí eu vou conseguir ter a mudança do outro. Eu escutei uma pregação de um pastor que eu amo, assim, ouvir as pregações dele. Ele falou assim, mulher, era uma conferência de mulheres, né? Ele falou assim, mulher, você cobra tanto que o seu marido mude. Tanto que o seu marido mude. Meu marido precisa mudar, meu filho precisa mudar. Mas falando de marido, assim, né? E eu quero que você vá para a Bíblia, para a palavra, e veja quando Deus estava criando Eva, Adão dormia. Então, enquanto Deus está transformando a tua vida, o teu marido dorme, não cobra dele a mudança que tem que começar em ti. Exatamente. Uau, aquilo eu falei assim, meu Deus, eu vou trazer isso para quando eu estiver falando com mulheres, falar isso para elas. Porque isso aconteceu comigo. Primeiro Deus fez a transformação na minha vida. E quantas vezes eu falei para ele, lê essa Bíblia hoje, orasse, compartilha comigo o que tu leu. Porque eu queria que ele vivesse o que eu estava vivendo. Mas na verdade Adão estava dormindo ainda. Depois que eu passei por todo o processo, que eu realmente me tornei uma nova mulher em Deus, o meu marido começou a vir. E hoje ele está muito mais avante de mim.
Por mais que as pessoas olhem e falem assim, ai, não, a Tade, porque eu estou mais em evidência, mas ele é todo o meu suporte. Entende? Ele é o meu verdadeiro mentor. Eu não faço nada sem a autorização dele, a aprovação dele, sem ele olhar, nem o que eu escrevo no Instagram. Eu escrevo as coisas e eu passo para ele olhar para ver, amor, tá bom? Tu acha que assim tá bom? Porque Deus, às vezes a gente acha que nós mulheres, nós vamos ser a cabeça. Não, Deus deu o homem para ser. O sacerdócio está na vida do homem. E quando eu entendi isso, daí meu relacionamento conjugal mudou. Porque nós, mulheres fortes, bem resolvidas, nós temos dificuldade de estar na mesma missão do marido. Porque nós queremos sempre estar à frente, porque o homem, ele é mais lento, ele é mais devagar, ele pensa, né? Ele pensa mais do que nós somos mais impulsivas. É a natureza da mulher. Deus fez assim, né? Mas o quanto isso é importante eu olhei para dentro de mim e disse, não, eu preciso mudar isso. E hoje o Leandro, meu Deus, eu falo isso para ele fica parado me olhando. Ele tá ali nas câmeras, atrás das câmeras. Mas é verdade, sabe? Ele é a pessoa que mais me constrói. E tem aquele ditado que fala que não existe que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? E pra minha vida eu trago que por trás de uma grande mulher existe um grande homem. Porque a gente conseguiu se permitir, sabe, Dai? Olhar e ajustar tudo. E um completa o outro, né, Tade? A partir do momento que a gente tem essa percepção, né, esse pensar consciente de que a gente anda lado a lado, de que um completa o outro, que um segura a mão do outro, isso tudo faz muita diferença, né? E eu hoje, Deus me usa muito, né, com relação a casamentos, e eu sou muito grata a Deus, porque, né, também, em outro momento, talvez a gente fale, também tenho, né, uma história de restauração de casamento muito linda, que Deus, né, foi misericordioso, né? E eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade, né, de ter um casamento saudável, um casamento onde a presença do Senhor está à frente, né, e que a gente caminha juntos. E hoje eu falo isso muito, né, vem muitos casais, não dá mais, né, o que eu mais escuto, eu vim aqui para mim conseguir dar continuidade sozinha, porque eu sou muito dependente dele, mas eu não quero mais esse casamento, né, eu escuto muito isso. E eu sempre falo, calma, né? Vamos trabalhar você, vamos fortalecer dentro de você. E eu não tenho dúvida de que através da tua transformação, da tua mudança, o teu casamento vai ser totalmente diferente. E, Tade, eu vejo isso diariamente dentro do consultório. E eu sou tão grata a Deus de ter essa oportunidade, porque muitas vezes é o que eu sempre falo, o mais fácil é separar. Parece ser o mais difícil, mas não é. Momentaneamente não é. Porque separa, cada um segue a sua vida, encontra outros relacionamentos e pronto. O mais difícil é passar pelo processo de transformação. Porque vai doer, vai machucar em alguns momentos, porque vai, né, tirar aquela feridinha. Mas a partir do momento que, como tu disse, a gente trabalha internamente, a gente cura, a gente reestrutura, a gente é transformado. Realmente é a mudança duradoura que eu disse. Bem isso. É a transformação. E aí o impacto é muito maior na vida do outro, porque ele está vendo em nós. Porque a gente quer realmente controlar a vida do outro. A gente quer que o outro mude, que a gente vê que o problema é o outro, não é nosso. Não, nós jamais. Não. Meu Deus, olha tudo que ele faz. Né? Mas eu tô te falando o que ele faz, não é pra falar pra mim. É o que eu quero te falar dele. E aí a gente joga tudo pra cima do outro e não olha pra dentro de nós. E aí a partir do momento que a gente olha pra dentro de nós e a gente começa a transformação, a gente começa a entender o processo, entender as situações do nosso dia a dia, compreender o outro, que o outro não é igual a nós, que nós somos diferentes, mas que cada um tem o seu potencial. Tudo começa a ser diferente. E isso é muito transformador, sabe, Tati? Eu fico, assim, muito grata a Deus por ter a oportunidade de as pessoas poderem se dar mais uma chance no casamento e viver o melhor. Porque não é em outra pessoa que a gente vai ser feliz. E é como tu disse, a gente passa pro segundo, pro terceiro, quarto, quinto, fácil, demais. E o problema continua ali. E o problema continua. E a felicidade, ela não vem, o preenchimento, ela não vem. Porque tá dentro, não é no exterior, né? E aí, de novo, né? Quando a gente percebe esses pontos importantes, a gente começa a ter uma transformação real e verdadeira. É verdade. E realmente viver de forma feliz. Vai ter problema? Claro. Vai continuar tendo desafios? Com certeza. Mas a gente vai saber
como enfrentá-los. Como lidar com essas situações do nosso dia a dia? Porque o diálogo muitas vezes não se tem numa família, num relacionamento, num casamento. E eu sempre falo que o primordial para dar certo um casamento é o diálogo, é a parceria, é o respeito entre o casal. E muitas vezes não se fala entre um e outro. Não tem o diálogo daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, de tentar ajustar, de tentar, né, de alguma forma, encontrar um meio termo. A gente quer que seja do nosso jeito somente. E que o outro se adapte àquilo e pronto. E não é assim. Quando eu escolho casar, quando eu escolho estar ao lado de uma pessoa, eu preciso aprender a lidar com o outro. Aprender em alguns momentos, dar um passo atrás para daqui a pouco dar 5 à frente. Mas a gente é imediatista, é impulsiva, como tu tinhas comentado. E a gente quer tudo para agora. A gente não quer esperar o processo. A gente não quer trabalhar aqui dentro. Porque é mais fácil julgar o outro. Porque é mais fácil cobrar do outro. E tirar a responsabilidade de mim. E a partir do momento que eu entendo esse caminho, tudo se torna mais leve. O relacionamento se torna leve. Se torna prazeroso. E aí é onde os filhos ganham muito com isso, né, Tati? Sim, porque Deus. Pais felizes, famílias felizes, constroem filhos felizes e emocionalmente equilibrados e bem-sucedidos. Sem dúvida alguma. Né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar de que coisas diferentes. Eu e teu pai somos uma coisa e o filho é outra. Não. O filho é reflexo dos dois. O filho é reflexo do meio. Como se os dois não estão bem, o filho também não está bem. Quantas vezes, às vezes, as coisas estão meio bem assim, desestruturadas e o filho totalmente acaba sendo influenciado por aquela situação, por aquela emoção, né, Tati? Com certeza. E aí reflete na escola, reflete na vida pessoal, no dia a dia, em tudo. Ai, coisa boa! Tem tanto conteúdo ali, né, gente? A gente precisa encerrar, mas eu queria, assim, que tu deixasse uma mensagem para essas mães que estão nos ouvindo, assim. O que tu diria para essas mães em relação, assim, aos seus filhos no mundo que a gente vive hoje? Qual o recado que tu daria para elas? Então, que as mães, elas não se cobrem tanto, mas sim que elas possam olhar para dentro delas e tentar entender a si, e entender o seu melhor, que ela tem muito para dar para os filhos, né? De ter muito diálogo, muito amor, muito carinho, limites, regras bem definidas, disciplina, porque nossos filhos precisam de disciplina, né? Mas que a gente possa fazer tudo isso com muito amor, com muito carinho, porque lembrem-se sempre, nós pais somos a escola emocional dos nossos filhos. Nós pais somos referência para eles. Então nós precisamos acolher, dar amor, dar cuidado, dar tempo de qualidade para eles. Isso faz toda a diferença. Com certeza iremos construir uma geração muito melhor. Ai, obrigada! Eu que agradeço. Muito obrigada, Tati. muito obrigada. Que Deus continue te usando cada vez mais. Eu te vejo, assim, eu vejo Jesus na tua vida. E quando tu falou, assim, sobre a nossa autoestima, né? Me veio aquela passagem, assim, que o coração alegre formoseia o rosto, sabe? E eu posso ver esse brilho em ti, que é o brilho de Cristo. E que Deus te use poderosamente cada vez mais. Que tu possa ser usada para restaurar muitas filhas, muitos filhos, muitos casamentos, muitos homens, muitas mulheres, e que realmente tu seja aí um marco na nossa sociedade. Amém, em nome de Jesus. Amém, então posse. Amém, amém. Obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço. Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Mulherada, que coisa mais linda, né? Meu Deus, esses podcasts, assim, Deus está nos surpreendendo a cada dia. Obrigada por ter ficado conosco até aqui. Envie para suas amigas. Propague esse canal, não para engrandecimento nosso, mas para engrandecimento do nosso Deus, aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, que Ele possa restaurar muitas vidas através desse canal, que é por isso que nós nascemos. Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima semana.